Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer, seguindo minha direção, mesmo que for na contramão. Vou fazer o que nasci pra ser, nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer. Olá pessoal, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Mais uma vez começando um Você Pode, trazendo aqui aquela energia lá em cima, trazendo a nossa marca, você que vai poder assistir isso em qualquer horário, por isso dessa energia lá em cima, por isso que a gente traz esse nosso jargão. E hoje trazendo mais um convidado muito especial do nosso time de especialista, do nosso time de técnicos, já que podemos falar assim, né? É isso, Brunão? Trazendo aqui o Bruno Fernandes, nosso host. Ótima noite. Especial, Brunão. Hoje promete, hein? Cara, eu só quero saber se vocês aí em casa já estão com o papel e a caneta na mão, computador, cafezinho do lado, assim como o meu parceiro Diegão, porque hoje vem aula, como sempre, e hoje é um dos temas mais importantes que pode te levar ao sucesso ou à ruína se você não souber como controlar isso na sua empresa, no seu negócio, no seu pequeno negócio, no seu PME, né? Pequeno ou média empresa. Se você não controlar isso, você pode desandar. Diegão, vamos trazer sem mais delongas para vocês aqui Vinícius Munhão Alves, nosso parceiro, para falar sobre tema finanças, simplificando a vida financeira para PMEs. Vinícius, muito boa noite. Boa noite pra... Já entreguei, né? Já entreguei. Entregou aí. Gravação tá de noite. Tá sendo de noite, mas tá ótimo. Gratidão pela sua presença, por essa aula que você vai dar pra gente. De antemão, né? Já tô agradecendo. Então, se apresente, meu querido. Obrigado pelo convite, primeiro. Né? Obrigado aí, o Diego, um parceiro de longa data, o Bruno, conhecendo agora, mas também agradeço aí o convite. E seguindo aqui o jargão, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. A gente vai falar um pouco de finanças aqui mesmo, né? O objetivo é esse, falar de finanças. E sem dúvida, quem ouviu o podcast vai ter o sucesso, né? A gente não quer ruína para ninguém, então acho que é importante a gente prestar atenção, né? Anotar mesmo tudo que vai ser falado aqui, que a gente vai entregar tudo aqui, né? Não vamos deixar nada de fora, tudo que for possível. E me apresentando aí, eu sou o Vinícius, né? Meu nome é Vinícius Munhão, eu sou contador, né? E hoje empreendedor, né? Então eu quero contar um pouquinho da minha história aqui antes pra galera. Ele é louco duas vezes, né? Porque ser empreendedor não é fácil, é incrível, mas não é fácil. E ele é contador. Quem já teve alguma aproximação, aí uma proximidade com contabilidade, é complexo, mas realmente é um papel essencial para a vida do pequeno empreendedor. Então o Vinícius vai se apresentar agora e vai falar para vocês, vai mostrar um pouquinho do porquê que você tem que pegar o papel e a caneta, porque a credibilidade que esse cara já tem comigo só no comecinho da conversa ali, Diegão, tá lá em cima, hein? Não, para mim é uma grande honra, né? O Vinícius é meu amigo de infância, né? Nós jogamos bola juntos, nós crescemos juntos, frequentamos a casa um do outro, e a história de vida dele é muito bonita, né? Tanto da vida pessoal quanto profissional. Eu acho que vai agregar muito para todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, porque faz parte da minha vida, agregou para mim e com certeza o conteúdo que ele vai trazer vai ser de grande valia aí para o nosso crescimento. Eu estou muito ansioso, confesso que eu fiquei bem empolgado quando a gente trouxe esse tema, trouxe o Vinícius para a pauta aqui do programa, porque eu acho esse tema muito enriquecedor e valioso para as nossas empresas. Eu acho que vai ser muito importante para mim, para você e para todos que estão nos assistindo, que é onde eu quero pegar esse gancho aí. Esse tema aí é o que está faltando, é aquela cereja do bolo, digamos assim. Com certeza, eu vou anotar tudo aqui, espero que você faça o mesmo. Então, antes de simplificar, Vinícius, a administração financeira para a galera aí, por favor, se apresente, conte um pouco da sua história, você já me contou, e com certeza a gente tem que democratizar esse empreendedor e esse contador que está aqui na nossa frente. Então, por favor, agora sim, apresente-se para a galera aí. Bacana. Bom, vou contar um pouquinho lá desde o início na minha história, né? Como é que eu cheguei nisso, né?
Eu sou contador e sou feliz sendo contador, mas eu não cheguei nisso porque era meu sonho, né? Meu sonho não era ser contador. Eu virei contador porque eu tinha um emprego, né? Que era um emprego que dava para ser. Né? Eu tinha um cunhado que me chamou para trabalhar com ele, e ele tinha um escritório de contabilidade, e acabei entrando nesse escritório de contabilidade como office boy. Dentre um monte de outro trabalho que eu já tive, eu vou contar do contador para frente, tá? Não vou contar não vou contar aquela pizzaria que entregava pizza, né, Diego? Você também fez isso, que todo mundo fazia, enfim. E aí, quando eu entrei no escritório como office boy... Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo. Entrei no escritório como office boy e esse meu chefe me deu a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Então, ele me ofereceu uma bolsa mediante ao que eu fizesse contabilidade como faculdade, né? E contabilidade virou meu sonho naquele momento. Com ele ou... Para continuar trabalhando com ele. Eu já estava lá de office boy, né? E office boy era uma carreira de entrada. E office boy, talvez a galera que tá ouvindo aí não sabe muito bem o que é, tá? Hoje em dia não tem. Se a pessoa for de 95, 2000 pra frente, eu acho que não sabe. Já não é mais o primeiro emprego, né? Da galera. O primeiro emprego era office boy, que era o cara que ia pra rua, né? Ia pro banco, ia pro cartório, ia fazer todo esse trabalho. Foi assim que eu comecei, assim como muita gente da minha geração. E eu tive a oportunidade de fazer a faculdade porque se eu fizesse contabilidade, ele ia pagar 70%. Então imagina o cara chegar pra você e falar assim, ó, se você fizer contabilidade, eu pago 70% da faculdade, né? Através da empresa. Eu falei, porra, virou meu sonho. Claro. Meu sonho virou ser contador, sempre foi. Porque ele te deu a oportunidade do emprego e aí, pô, numa formação agora praticamente facilitando aí como um todo, né? Perfeito. A bola tá passando, sei lá, de uma vez só, né? Exatamente. A faculdade era o mesmo valor do salário, seria impossível fazer a faculdade se não tivesse essa ajuda. E aí eu fui ser contador, né? Fui ser contador e entrei numa faculdade boa, então eu fiz FECAP, foi uma faculdade ótima na época, uma das melhores da área, ainda é uma das melhores da área. Antigamente ela tinha um preço muito mais acessível, já ela tá bem mais cara, mas ela continua sendo uma excelente faculdade. E na FECAP eu tive a oportunidade de ter meus primeiros contatos aí com a área de finanças, né, e contabilidade como um todo. E por ser uma excelente faculdade, a gente acabou bebendo de fonte de professores muito bom, né, se relacionando com alunos muito bom, que acabaram tendo empregos muito bons. Eu lembro muito bem na época, as Big Four iam dentro da FECAP pegar aluno, né, para estagiar, porque ela sabia que a formação daquela faculdade era boa, né? Então, a gente acabou bebendo muito nessa fonte e dentro da FECAP eu consegui os empregos que eu tive na vida, né? Então, eu fui estagiário em multinacional, trabalhei numa empresa alemã muito grande, fui estagiário durante um tempo, até eu me encontrar e trabalhar no Walmart, né? Que o Walmart acho que foi a maior escola que eu tive na vida de empresa, né? No Walmart eu cheguei lá como assistente. Tá, uma dúvida só, desculpa te cortar. Imagina. Você se formou ainda trabalhando na empresa do seu cunhado, ou não? Cara, não foi. Chegou Legal. no momento que ele falou pra mim, vai embora, cara. Vai Legal. procurar alcançar voos maiores. Ele era um escritório bom na época, mas era um escritório que não daria tantas possibilidades pra mim como ele achava que eu poderia ter. Então esse cara me ajudou pra caramba. O nome dele é Kleber, inclusive, Isso, né? É legal falar o nome. Legal, Kleber. E isso é importante porque, cara, eu encontrei pessoas assim na minha vida também e acho bem importante a galera ter esse reconhecimento, né? Saber as limitações e saber do potencial do outro para poder te impulsionar e te alavancar, e foi o que ele fez. Exatamente. Ele te deu o primeiro emprego, ele te deu a oportunidade de se formar e fazer uma faculdade, e quando ele viu que você, tava voando, ele falou, cara, eu preciso soltar esse passarinho da gaiola, digamos assim, né? O cara foi humilde pra caramba. Sensacional, cara. Realmente foi um divisor de águas. E quando ele me deu essa oportunidade, né, de falar, vai, cara, vai. Generoso pra caramba. Foi generoso, não se sente preso aqui porque eu te ajudei a chegar até aqui, vai. Aí foi onde eu fui estagiar, né? Estagiar numa empresa alemã, outra cultura, outra coisa. Engessado pra caramba, acho que eu fiquei quase uns 2 anos estagiando nessa empresa, e lá eu ia ser estagiário pro resto da vida, até acabar a faculdade, porque era uma empresa muito engessada mesmo, né, de outra cultura. E aí depois eu fui pro Walmart, cara. Daí o Walmart era uma empresa americana, já num outro cenário, um cenário onde você tinha enormes possibilidades, muita chance de crescer, né, uma empresa grande, mas precisando se estruturar. Eu cheguei no Walmart assistente e saí de lá gerente de controladoria.
Então aí foi escola mesmo, né? Aí eu aprendi muito, muito, muito sobre resultados, sobre margem, sobre um monte de coisa que a gente vai falar aqui hoje, né? E isso numa empresa de bilhões, né? Era uma coisa bem legal. O Walmart, ele, acho que não sei se é ainda hoje, mas ele já foi a maior empresa do mundo. Do mundo. Enquanto eu trabalhei lá, na verdade, ele foi durante muitos anos a maior empresa do mundo, em qualquer ramo, né? Sim, a maior empresa de todas as empresas do mundo. Exatamente. Imagina que isso. Quando eu trabalhei, há pouco tempo aí, não faz tanto tempo assim que eu saí do Walmart. Eu saí do Walmart em 2016. E acho que durante pelo menos até os 2013 deve ter sido ainda a maior empresa do mundo. É muito louco, né? Mudou bastante o mundo. Caraca, sensacional. Era uma empresa de varejo, hein? E lá no Walmart você ficou por quanto tempo? Eu fiquei 10 anos no Walmart. 10 anos. Fiquei 10 anos no Walmart de assistente a gerente, né? E saí do Walmart, cara, eu pedi demissão. Caraca. E aí, mais uma vez... Qual o motivo? Por que você... Pra virar empreendedor, cara. Caraca. Legal, mas aí eu acho que vai muito do que a gente fala aqui no Você Pode, né? A questão de virar empreendedor, eu acho que com uma carreira solidificada, com um crescimento que você visualizou e esperava dentro da empresa, mas você tinha ali um propósito, você tinha uma meta, você tinha um sonho e foi atrás dele. Exatamente isso. Já tinha construído também, já tinha know-how pra isso, né? O mais importante era o know-how, né? Porque eu não virei empreendedor de uma empresa que não existia. Eu me associei a dois caras que já estavam empreendendo e precisavam do meu know-how para impulsionar, né? Então, nesse momento, eu assumi uma posição de sócio de um escritório de contabilidade na MF Consultoria e essa posição de sócio, eu vim agregar todo o meu conhecimento que eu tinha adquirido na empresa, né? Então, esses meus outros dois sócios, o Sérgio e o Leandro, já estavam empreendendo e eles precisavam crescer, né? Eles precisavam de alguém que chegasse também para ajudar eles com processos, principalmente, com implantação de sistema, implantação de tecnologia, e eu fiz muito disso na minha vida, além de trabalhar em finanças. Como é importante o processo, né? Bom que você ressaltou isso, porque para qualquer situação, seja uma atitude, um processo, um trabalho pequeno ou grande, tem que ter um processo, né, Vinícius? Sem dúvida nenhuma, né? Toda empresa precisa de processos e pessoas. E os processos, eles vão se estabelecer independente de você criar um. Se você criando ou não criando um processo, vai existir um processo que vai ser estabelecido dentro da sua companhia. Bom ou ruim vai ter. Bom ou ruim. Então é melhor que você pare, pense e estabeleça um processo que você quer. Um processo que vai te levar para o seu propósito, que vai te levar para onde você quer. Isso é extremamente importante. E o processo talvez venha antes até de finanças, tá? É outro tema. Mas talvez venha antes até de falar de finanças. Cara, mas é um tema muito, muito relevante. Assim, na minha visão, nos meus negócios, hoje, agora, no açaí que eu acabei de falar, hoje eu virei pra Dani, que trabalha com a gente, falei, Dani, eu vi, 5 minutos que eu parei ali, eu vi que tava meio... Dani, você criou o seu processo? Eu disse, como assim? Eu falei, você não, recebeu o pedido, o que você faz? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Não. E aí porque de fora eu olhei e falei, cara, dá pra melhorar muito. Então, ela já tem um processo que, igual ele falou, já foi criado, ela não percebeu, já tá criado, só que tá como? Todo torto. Todo desalinhado. Então, a importância de processos é, na minha visão, excepcional. Que bom que você reforçou isso aí. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E quando eu tive a oportunidade de vir, né, e realmente a gente conseguiu crescer muito, né? Eu fiquei nos últimos 7 anos trabalhando no escritório junto com esses meus 2 sócios, trabalhando como líder de operações, né? Que o meu papel era exatamente estabelecer processos, trabalhar com as melhores ferramentas, né? Implantar as melhorias, e a gente conseguiu crescer sem exagero nenhum. Crescemos em 10 vezes o escritório nesse período aí de 7 anos. 7 anos, 10 vezes. Crescemos 10 vezes o faturamento do escritório nesse período de 7 anos. Que legal. Muito bom. E isso possibilitou muita coisa pra gente, né? O que isso possibilitou principalmente? Isso possibilitou que a gente conseguisse abrir o leque como empreendedor. Então a gente saiu, né? Tanto eu como meu sócio, a gente saiu de um empreendedor contador que tinha um escritório contábil para ampliar isso, né? E a gente fez alguns outros negócios dos quais eu participo hoje, né? Então um deles é uma startup de back-office financeiro, que a gente vai comentar um pouquinho aqui,
né, que tem por objetivo e propósito entregar muito mais para as pequenas e médias empresas do que uma contabilidade entrega. Costumo dizer que o modelo de negócio de contabilidade tem a contabilidade como fim. Essa startup que a gente faz de back-office financeiro tem a contabilidade como meio e não como fim. O fim é falar de negócio com o cara. Vinícius, modéstia à parte, vou pedir que você tenha essa modéstia à parte antes de você entrar, os seus outros 2 sócios. E depois também, qual área que era deles? Você veio para adaptar os processos, e quais áreas que ficaram para eles? Como que ficou a divisão de aptidão de cada um dentro da empresa? Legal. Bom, quando você começa a empreender, né, independente do que você vai virar outra coisa. Né? O meu sócio Sérgio costuma dizer que o cara, ele é o especialista em vender caneca, e ele fala, pô, meu, eu sou especialista em vender caneca, agora eu vou abrir minha empresa de vender caneca. Aí ele descobre que ele tem que ser tudo menos vendedor de caneca, né? Ele descobre isso quando ele começa a empreender. E os meus sócios não foram diferentes. Os meus sócios se formaram comigo, né? Então eles eram contadores, se formaram comigo. Só que a gente chegou num momento onde cada um precisava achar o seu caminho enquanto empreendedor dentro daquele negócio, né? Então o Sérgio foi pro comercial. Então, sendo contador, foi pro comercial, ele tinha mais desenvoltura. Sérgio foi pro comercial, então ele foi vender contabilidade, né? O Leandro é muito técnico, então o Leandro ficou com a parte de controladoria da empresa, e eu, por ser muito processual, fiquei cuidando da operação. Então, meu trabalho sempre foi mais voltado em gerar produtividade, em ter as melhores ferramentas, em gerar os recursos. O Leandro na parte mais técnica de controladoria e o Sérgio no comercial. Assim que a gente se dividiu. Mas essa divisão, ela não aconteceu do dia pra noite, tá? Não é tão bonito assim, Eu né? imagino, a gente fala aqui, tem uma parte que é o lapidando da noite pro dia, né? Lapidando da nossa noite pro dia. Da noite pro dia, que não é bem por aí, né? Não é o que a gente vê nas redes sociais, e é o que a gente quer passar pro nosso público, que hoje você alcançou essa liberdade de poder atuar em outros negócios, em outras empresas. Mas, cara, você falou que foram 7 anos, né? Foram 7 anos. Para você, de 10. De 10 anos que ele tá na empresa, 10 anos já, não é isso? Que você tá na MF... São 8 anos já de MF. Então, 8 anos de contabilidade, sendo 7... para ele poder, no Sem 8º dúvida. ano, ir pro outro. Sem Então, dúvida. gente, é isso, cara. A dificuldade é essa. E conta aí como vocês chegaram nesse conceito, que eu acredito que teve bastante atrito aí, e sei lá, dúvida, enfim, como que aconteceu? Como ele falou, vocês eram formados... Contador. Né? Mesma coisa. Os 3 da mesma formação. E peraí, um vai ter que deixar de ser contador, um vai ser comercial, o outro vai ser... É bem isso. E assim, embora todo mundo contador, né, o que a gente soube com o tempo entender, né, que a gente tem algumas aptidões, né, tanto a gente tem algumas aptidões e algumas vontades, né, então é muito importante, né, a gente fazer, parece um chavão, né, mas é importante a gente fazer aquilo que gosta e aquilo que a gente se sente confortável, porque quando a gente se sente confortável em fazer algo, a gente faz melhor, né, então, de alguma forma, no início, em algum momento a gente bateu cabeça, em vários momentos a gente bateu cabeça, porque todo mundo é contador, o que você sabe eu sei, então eu vou cuidar disso aqui, você vai cuidar disso aqui. Só que naturalmente as aptidões foram aparecendo. Então a aptidão do Sérgio para o comércio, para ser comercial, foi aparecendo, e o respeito meu e do Leandro de deixar a vaidade de lado e deixar ele cuidar dessa área, né? Porque comercial não faz nada, né? Comercial só vende, né? É legal pra caramba, vende, vai lá. Só vende. Vende, vai lá e dá pancada. Pô, essa é a cabeça de todo mundo, né? Exato. Só que... tem aquela frase, se nada dá certo, eu vou virar vendedor. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Só que uma empresa, ela só vai rotacionar se ela estiver vendo, né? Se uma empresa ela não tá crescendo, todo dia ela tá diminuindo, necessariamente. Então a gente soube também respeitar a aptidão, a vontade, e não foi vaidoso de querer aquela área. Eu e o Leandro, nós éramos os 2 técnicos, mas o Leandro, ele era um técnico muito mais de análise de dados, de números para o cliente, e eu para dentro.
Então, o meu forte sempre foi analisar dado, número, mais para dentro, né? Então, eu sempre trabalhei muito na parte de gestão do processo, né? Eu sou um cara muito número, cara. Eu sempre fui um cara muito número. Eu gosto de olhar o número. Eu acho que o número explica tudo. Legal. Né? Eu costumo, isso aí que você tá falando, eu costumo dizer, eu não acho nada. Eu também não. Eu não tenho achismo. Eu olho, analiso e de repente o que eu achava que era aqui não tem nada a ver, é totalmente pra lá. Então eu aprendi também, não foi simples, mas eu aprendi também que, não acho mais nada. Eu acho. Às vezes a gente conversa, eu não acho nada, vamos fazer, vamos testar, vamos ver e vamos analisar os dados, os números pra ver realmente se é isso que eu acho ou se eu deixo de achar. Eu acho que o número ele demonstra se o caminho que a gente traçou e percorreu foi o mesmo que a gente tinha pensado. Né? O número ele não vai mentir pra gente. Óbvio que a gente não precisa analisar somente o número, né? A gente precisa ter feeling, precisa ter uma série de outras coisas. Mas o número ele vai demonstrar sempre o resultado daquilo que a gente fez. O feeling é importante, né? Às vezes o número ele vem pra comprovar ou reprovar o seu feeling, né? Concretização, né? Eu acho que é a comprovação, concretização daquilo, porque você tem o planejamento, você tem todo um processo aí que você cria, uma meta, enfim, uma estratégia para chegar num determinado lugar, e o número vai confirmar se sim ou não, talvez não tão elevado como esperava, mas de repente a partir do feeling que é bem importante, você fala assim, cara, nós atingimos tal número, mas aqui foi muito satisfatório e se a gente melhorar em tais aspectos, a gente alcance o dobro disso que a gente estava esperando, enfim, eu acho que é isso, né? É exatamente isso, né? No meu início de empreendedor, eu tinha muita certeza. Depois eu comecei a achar muito. E aí depois eu tô igual você. Eu parei de ter certeza, parei de achar e comecei a analisar dados e números pra gente entender se aquilo que a gente pensou funcionou, se isso é bom, se isso é ruim, ou pra gente rever o processo. Fala, pô, será? Porque às vezes o número engana também, né? Não engana no resultado, mas ele engana porque você pensa que não era bom aquilo que você fez, mas talvez a execução tenha sido errada. Então o número vai falar se a execução não foi boa ou se o planejamento não foi bom. Cabe a nós analisarmos os números e interpretarmos o número. Isso aí talvez algum dia alguém crie uma inteligência artificial para fazer isso. Mas hoje, a melhor forma de fazer isso é realmente saber ler o número. Então, acho que é essencial todo empreendedor, minimamente, saber ler números. Exato, é bom, gravem isso aí, que a gente vai continuar a partir disso. Gravem duas coisas dois comentários bem importantes que eu vou fazer agora. Um é o número, e depois a gente vai pegar o gatilho, vamos falar agora que vocês voltam lá pro número, lembra que eu falei, guarda isso aqui, a gente vai continuar a partir daqui. E outra coisa que você falou, você comentou, parece clichê, né? Propósito, fazer o que gosta, mas não é não. Vinícius, a gente tá fazendo essa primeira temporada com base no propósito, porque a gente quer mostrar, porque quase ninguém para pensar no seu propósito, quase ninguém, a não ser que a pessoa pegou um dia e falou, cara, o que eu quero fazer da vida, eu não tô bem, e aí começa a pensar nisso, ninguém pensou, todo mundo vai no, deixa a vida me levar, né? Então isso que você falou do propósito, sim, que era basicamente o que eles fizeram, né? Eu tenho um feeling maior para comercial, eu para processos, o outro para finanças. Por quê? Você não fez esse exercício, mas sem querer, a vida levou vocês para aquilo, né? Então, que bom que vocês decidiram. Cara, nosso propósito, meu é esse, o seu é esse, o do outro é aquele. Então, agora vai ficar mais fácil para a gente seguir. Então, vocês definiram, sem querer, uma coisa que a gente está querendo passar no podcast aqui. Nessa primeira fase, passar para a galera já entender no início isso. Porque se a gente chegar lá na frente, vamos empreender, vamos fazer isso, tem que fazer isso, aquilo outro. De repente a pessoa começa a empreender 1, 2 anos, de repente fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero. Então a gente tá tentando passar o propósito já no início, né, para a pessoa chegar nessa conclusão que vocês tiveram. Então não é à toa, não é clichê, não, é algo realmente muito importante. A gente pode resumir então que propósito é igual processo, né? Se você não achar ele te acha. Exato, uma definição muito boa para propósito. Exatamente. E vocês começaram de forma aleatória, de repente eles te achou, né? Vocês se encaixaram. Quando encaixou, provavelmente teve um match e foi quando deslanchou, não foi? Exatamente isso. E aí, pegando o gancho no que o Diego falou, foram anos para encontrar esse caminho. Mas depois que a gente encontrou esse caminho, no último ano, a gente criou uma startup, a gente ficou sócio de uma venture builder,
E dentro dessa Venture Builders, a gente tem 3 startups da qual a gente é sócio, dentre outros negócios que a gente tem feito, gravação de podcast, enfim. Depois que a gente encontrou o caminho, a coisa deslancha de maneira mais simples. Que legal, olha a exponencialidade do negócio, né? Essa eu busquei, hein? Essa eu não... Eu gosto, essa eu busquei. Mas isso é legal, né? E, cara, é sensacional, cara. Essa história, eu não sabia dessas datas, mas é o que a gente fala, Bruno. Olha o lapidando da noite pro dia do Vinícius. Foram 8 anos, foram 7 anos pro no 8º ele conseguir lapidar do dia pra noite. E devem ter falado, ou fala aí que deve ter tido muita sorte na vida, ele foi muito sortudo na vida aí, provavelmente já escutou, vai escutar. Deu sorte porque pagaram a faculdade dele. Boa. Assim até. Exato, sensacional, é isso. Mas, porra, que incrível, parabéns aí pra você, pro Leandro e pro Sérgio, um grande abraço pra eles também. Cara, só sucesso mesmo e gratidão por contribuir já com a gente, com a sua história aí de vida aí, de profissional que, cara, só esse time aqui já foi enriquecedor demais, fora o que vem por aí. Sem querer, o Vinícius, ele pontuou exatamente, colocou a cereja no bolo do que a gente tem feito no Você Pode. Sem querer, porque isso aqui não estava combinado, tá? Quando ele falou parece clichê, né, propósito, fazer o que você gosta, a gente fala o tempo todo de propósito, isso, o tempo inteiro. Então, tudo que você fez agora, tudo que você falou, cara, lapidando do dia pra noite, é exatamente isso que a gente quer te mostrar. Então, a gente trouxe um cara com o peso dele, um shark, um tubarão, que a gente fala, e não é à toa, né, porque você tá aqui, então o Diegão, vou nem falar, porque senão ele vai fala muito bem de você, né, e a gente pode já passar pro número, para aquele segundo ponto. Bora, vamos falar. Porque se a gente for falar deles, dá pra perceber o que a gente vai falar bastante, tem bastante coisa, talvez para um outro dia, para um outro tema, né? O lado empreendedor do Vinícius realmente é incrível e é de se explorar. Na primeira fase que ele estava falando, o que eu vi aqui, o que eu identifiquei de características de comportamento empreendedor, não está escrito, Diegão. Você vai me dar um trabalho danado na hora da edição, porque cada atitude que ele teve aqui, eu até tentei falar na hora, mas eram muitas de verdade. Então, você tem muita característica de comportamento empreendedor já intrínseca. Você é isso. E claro que não foi do dia para a noite, foi lapidado, foi trabalhado. E a gente vai ressaltar aqui, quando for fazer a edição, quero fazer questão de cada trecho, colocar qual atitude que você fez para você. Se você vai assistir depois, você vai ficar besta a quantidade de características que ele tem. Você é um empreendedor assim de raiz mesmo. E é legal, né, que a gente vem acompanhando aqui, essa CCES aí, ela vem com a gente, né? Tá hoje com a CCES. Eu tô muita sigla, né? Daqui a pouco eu vou começar a meter as inglês aqui e tal, pra dar aquela diferenciada, né? Aprendi outra, daqui a pouco eu solto, calma. Mandou uma exponencialidade aqui que até eu falei. Eu busco, eu tiro umas do Google aqui da mente. Mas eu tenho escutado muito isso, escutei do nosso mentor, do Rogério de Carlos também, como isso é nosso, né, essa característica, né? Eu posso falar do Vinícius porque eu conheço ele desde de moleque mesmo, sei lá, de 5, 6 anos de idade. 5 anos. E ele sempre foi um menino de uma personalidade muito forte, né? Ele sempre teve a personalidade dele, a forma dele de ser. Cara, sempre um cara muito bacana com todo mundo, mas, cara, ele sempre teve uma característica própria, assim, né? Se é que eu posso dizer, assim como eu, que ele sabe, né? Nós dois, digamos assim, era meio os terríveis, assim, porque a gente era daquele que gostava, andava junto, não gostava, a gente não fazia muito questão e a gente era unido contra todo mundo. Era meio assim, e tipo... hoje vendo, eu penso assim, falo, caraca, eu era um moleque chato pra caraca, né, meu? E tal. E ele também era, mas, cara, hoje, vendo por outro lado, é a nossa personalidade, né, cara? É aquilo que a gente nasceu, que a gente tá fazendo hoje, né, como adulto, né? Então, cara, como é legal poder fazer essa analogia, né? Ter essa cronologia aí, e de entender as coisas. Eu acho que, cara, cada episódio pra mim aqui, Brunão e Vinícius, tá sendo, assim, esclarecedor, desbravador, cara.
Cara, sabe quando, pô, sei lá, eu acho que todo mundo já fez uma terapia, parece que você vai descobrindo as coisas, fala, caraca, meu, como eu não tinha pensado nisso, né? E faz muito sentido hoje, cara, ouvindo sua história, ouvindo, assim, de perto, mais a fundo, eu acho cara, puta, legal pra caraca ver aquele moleque lá que era chato pra caraca, igual eu, briguento, tal, marrento, mas, cara, teve um propósito e fez você chegar onde você tá hoje. Parabéns, meu irmão. Obrigado, obrigado. Sem dúvida, é incrível. Começou a história do entregar pizza, office boy e tal, e hoje tem 3 startups aí na manga, tem a empresa, e é isso que a gente quer. Você pode, a ideia é essa, fazer que tenham muito mais Vinícius Monhão Alves aí no nosso Brasilzão, que a gente tem muito potencial, você é um deles, e com certeza você vai inspirar e incentivar essa galera a fazer o mesmo que você fez, seguir o mesmo caminho que você seguiu. Cara, lembrando que trava no números, e a partir de agora o Vinícius falou muito da importância de falar os números, dos números, e que é, enfim, esses números. Quais são esses indicadores que nós vamos falar aí? Tem uma lista enorme aqui dos mais importantes que o Vinícius desbravou aqui pra gente. Então, o que são esses indicadores, Vinícius? Qual que é a importância desses indicadores para um pequeno negócio, para uma pequena empresa? Perfeito. Então, eu acho que assim, o objetivo aqui é falar que você pode, né? E então a gente vai tentar trazer, falar um pouco de finanças de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples, né? E se eu escorregar um pouco aqui, vocês me puxem, tá? Por favor. Porque é muito importante que todo mundo entenda aquilo que a gente vai falar aqui, né? Então, a gente quer falar no primeiro momento de indicadores. E num primeiro momento parece uma coisa assim louca, enfim, mas a gente vai simplificar, né? Então, quando a gente fala de indicadores, a gente está falando de números que demonstram o resultado de uma empresa. Esses números, eles podem ser organizados de diversas formas para que a gente possa entender se o resultado era aquilo que a gente esperava, se o resultado tá bom, se o resultado tá dentro do que eu queria, enfim, foi isso que eu planejei. Então, os indicadores é uma organização dos números, basicamente para que todo mundo entenda. São ferramentas diferentes para chegar a entender o resultado de uma empresa. Perfeito, perfeito. Esclareceu muito melhor do que eu o que são indicadores. E esses indicadores, eles precisam minimamente ser lidos por todo empreendedor. Eu não estou aqui falando que você precisa saber como montar uma demonstração de resultado, como montar um fluxo de caixa, mas você precisa saber ler. É muito importante que a gente saiba minimamente ler isso. Dá até para ter alguém para montar para a gente, mas para ler e tomar decisão, cabe a gente, como empreendedor, né? Então, eu listei alguns aqui que eu acho importante falar, né? Então, acho que, primeiro de tudo, e o que manda na empresa é o caixa. Então, fluxo de caixa, então. Eu já ouvi alguém falar sobre isso, não lembro quem, mas eu concordo que o caixa é o presidente. Então, quem é o presidente da empresa é o caixa, não é você, não é. Se não tem caixa, nada acontece. Vinícius, antes de você entrar falar do caixa, eu tenho uns negócios, né? E eu vejo muita importância, e aí você como autoridade vai me dizer se é importante ou não, anotar tudo minimamente para eu conseguir entender, por mais que tenha alguém que faça para mim, mas a anotação de tudo que acontece na empresa. Perfeito. Antes de falar de para onde vai, como que vai ser esses números, como que a gente tem que agir com isso? Porque tem a galera que está assistindo a gente, aqui mesmo, eu tenho alguns negócios diferentes, cada um no segmento, Diegão outro segmento. Como que funciona essa anotação? Como que a gente anota? A gente tem que anotar, não tem? É só uma ferramenta? Como que funciona? Antes de você fazer uma leitura de um DRE, de um fluxo de caixa. Legal. Partindo do princípio que o caixa é o que manda na empresa, né? A gente precisa cuidar dele, né? E uma das ferramentas que a gente tem para cuidar desse caixa é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa. E quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente precisa simplificar o que é fluxo de caixa. Na minha visão, precisa simplificar o que é fluxo de caixa. Porque se a gente ficar viajando muito em fluxo de caixa, a gente vai entrar numa esfera que não faz sentido para mim, enquanto pequeno e médio empresário. Eu sou um pequeno e médio empresário, tá? Então, quando você está falando de anotar, você não está fazendo nada diferente do que o fluxo de caixa. Por quê? Porque nós temos o fluxo de caixa projetado, certo, e temos o fluxo de caixa
realizado. E o fluxo de caixa, ele demonstra as entradas e saídas de caixa da empresa. E aí, só falando aqui, quando a gente fala de caixa, a gente está falando de dinheiro. Pode ser sua conta bancária, né? Pode ser aquilo que você tem na sua conta bancária, pode ser o caixa propriamente dito, aquele antigo que todo mundo conhece, recebem dinheiro, hoje muito menos, mas ainda tem negócios que trabalham com dinheiro. A soma da sua conta bancária com aquilo que você tem em dinheiro é o seu caixa. E anotar tudo que acontece com ele, para onde vai esse caixa, é o que a gente chama de fluxo de caixa realizado. Nada mais é do que isso. Ou seja, a gente precisa saber tudo que entrou no nosso caixa e tudo que saiu do nosso caixa. Quando a gente tem isso, a gente tem o controle do nosso caixa. Mas a gente avança para uma outra etapa depois que a gente tem isso. Essa é a etapa número 1, que é o fluxo de caixa realizado. Né? É claro que se a gente está falando de uma grande organização, o fluxo de caixa projetado vem antes do realizado, tá? Mas aqui a gente não está falando de grandes organizações com um cara em finanças, um contador, enfim, estamos falando de vida real. E falando de vida real, tudo começa no fluxo de caixa realizado. Né? A partir do momento que você é capaz de anotar tudo, e anotar tudo significa quanto entrou, que dia que entrou, isso é muito importante. Quando entrou, que dia que entrou e da onde veio. Se aquilo é uma receita da venda que eu fiz, ou se aquilo é uma receita só esporádica que eu não vou ter novamente. Então, quando isso tudo está anotado, a gente vai partir para o caixa projetado. E o caixa projetado é o que vai dar o direcionamento para eu saber se eu vou ter dinheiro para sustentar aquele negócio. O caixa projetado, a partir do caixa realizado, o que eu vou fazer? Eu já sei que eu vou pegar um negócio simples aqui para todo mundo entender, tá? Eu vou pegar um negócio que ele recebe um dinheiro recorrente, ou seja, todos os meses ele recebe uma mensalidade. É uma academia de ginástica. Todos os meses ela recebe uma mensalidade. E o dia dela receber a mensalidade é no dia 5. Então ele vai colocar lá no fluxo de caixa dele projetado. No dia 5 de cada mês, né? A gente está em dezembro, né? Estamos gravando em dezembro, não sei se eu podia entregar, mas estamos gravando em dezembro, ele vai começar a projetar janeiro, fevereiro, março. Então, baseado na quantidade de alunos que eu tenho hoje, multiplicado pelo valor da minha mensalidade, no dia 5, eu prevejo receber R$1.000. No dia 5 de janeiro, no dia 5 de fevereiro, enfim. Isso, projeção do fluxo de caixa. A projeção do fluxo de caixa. Perfeito. Aí ele vai olhar tudo que ele gasta. Tudo que ele já gastou. Em cima de tudo que ele gastou, ele vai fazer vai entender o que daqui é algo que eu gasto todos os meses. Ou seja, o que aqui está contratado. Porque o que está contratado não vai mudar. Certo. O professor dessa academia tem que ser pago todos os meses. O aluguel dessa academia tem que ser pago todos os meses. A faxineira da academia vai ser paga todos os meses. Na verdade, não é só o fixo, é o recorrente. Tá. Por quê? Pode ser que eu tenha contratado algo para pagar nos próximos 12 meses. Não é fixo. Comprei um equipamento da academia. Eu vou pagar ele nos próximos 12 meses. Eu vou lançar ele no meu fluxo de caixa projetado nos próximos 12 meses. Mas no 13º ele já não existe. Então ele não é fixo. Então o fluxo de caixa... Ele é um variável. Ele é um variável. É um custo variável. Pode ser um custo variável, um investimento, mas é uma saída de caixa antes de tudo. Quando a gente olha para o caixa, a gente está falando de tudo que sai do caixa, de tudo que entra e tudo que sai. Legal. Vou dar um outro exemplo aqui, né? Por exemplo, né? Falando na parte de entrada no caixa. Vamos supor que você vendeu algo, né? Um equipamento da academia, porque estava velho, você precisava trocar por um novo, você vendeu algo na academia. E o cara vai te pagar em 3 vezes. Esses R$1.000 do que você recebe mensal lá dos alunos está lá, e essa receita que você vai ter, que é uma receita não recorrente, ela não vai seguir para os próximos 12, ou enfim, nos próximos 3, você vai planejar ela lá também. Porque nos próximos 3 meses você vai receber parceladinho, R$3.000 para facilitar, 1.000, 1.000 e 1.000. Isso tem que estar dentro do seu caixa. Ou seja, para seu fluxo de caixa. Para você não ficar vendo o dinheiro cair e falar, opa, tô rico. Tem 10 mil aqui, tô rico, mas você tá devendo 9, então calma aí, amigo. Perfeito. A função do fluxo de caixa é exatamente
projetar o quanto de dinheiro você vai ter em cada momento disponível para a empresa, né? Então, se eu quero fazer um investimento e eu não tenho um fluxo de caixa, pode ser que eu comprometa um dinheiro que eu não vou ter lá na frente. Perfeito. Isso, falando de caixa, tem uma dúvida que talvez as pessoas em casa também estejam. Existe alguma diferença ou é a mesma coisa? E se existe, quais são as diferenças entre fluxo de caixa, livro caixa tradicional e livro caixa gerencial? Qual a diferença entre? Existe diferença? É a mesma coisa? Não, ou não? O fluxo de caixa é isso aí, é o livro caixa. É o livro coisa. caixa, né? É que o livro, né, nem se usa muito mais essa nomenclatura, porque era um livro mesmo que você anotava. Agora, não importa como você anota isso, tá? O importante é anotar e ter essa projeção. É a mesma finalidade. A finalidade é a Uma mesma. planilha, num livro. É a mesma coisa. Eu trabalho com fluxo de caixa sempre projetado e realizado. Sempre. Por que projetado e realizado? Nem todo caixa acontece. Lembra que eu falei da mensalidade? Só que tem inadimplência. Exato. Quem garante pra mim que todo mundo no dia 5 vai lá e vai honrar com a mensalidade? Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho que ter um fluxo de caixa projetado, eu tenho que ter o realizado lá do lado. Eu falei que ia receber 1.000, recebi 988. Do mesmo jeito, os meus gastos. Perfeito. Por que eu te perguntei isso? Porque às vezes parece uma coisa simples para quem já entende, mas para quem nunca ouviu falar, ouve às vezes uma palavrinha fora do lugar. Caramba, mas ele estava falando de fluxo, ele não estava falando de livro caixa gerencial. Tá, sabe? Tipo, Uma palavra fora, né? uma palavra fora, já parece que, cara, o mundo acabou aqui. Ele falou isso aqui, eu não sei o que ele tá dizendo. Porque pra gente é óbvio, e outra coisa que eu falo que não gosto, que eu não acho nada, é que o óbvio não existe também. Também falo isso, que eu acho que o óbvio não existe, porque o óbvio pra mim, às vezes pra você não é, cada um tem uma visão de mundo e isso pode Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ainda no fluxo de caixa, antes do fluxo de caixa talvez, existe uma coisa chamada, que a gente nem descreveu aqui, que é o plano de contas, né? Como o plano de contas ele é importante também para a gente fazer antes, talvez, de fazer o caixa? O plano de contas ele é extremamente importante. Só que o plano de contas ele vai ser muito mais importante para o seu contador do que para você, enquanto fluxo de caixa. Por que isso? Eu gosto de simplificar as coisas, tá? E simplificar é assim, comprei caneca e vou pagar caneca em 10 vezes. Lança lá que é a caneca. Não tem problema nenhum você escrever lá no teu fluxo de caixa caneca, que vai sair. É óbvio que se isso vai ficando muito extenso, você vai agrupando isso. Ou seja, eu passo a agrupar a caneca em utensílios. Para colocar a caneca, o garfo, a faca, colocar todo mundo no mesmo lugar. E o plano de contas tem essa função. Certo. O plano de contas ele tem essa função. Então, antes do plano de contas se tornar importante, a gente precisa colocar lá esse fluxo, esse realizado, que a partir do realizado a gente vai entender quais são as nossas receitas recorrentes, quais são as nossas despesas recorrentes e lançar o meu projetado. E se isso ficar muito grande, a gente começa a agrupar, né? Vai agrupando. É óbvio que você não vai criar uma linha para cada aluno, né? Você não vai criar uma linha no caixa para cada aluno. Você vai colocar lá receita. Essas receitas são equivalentes a 100 alunos que me pagam R$100. Tá lá. Ou, por exemplo, você tem uma academia de ginástica e dentro dela você tem ali a musculação, você tem ali uma aula de dança e você tem uma aula de natação. E aí você discrimina isso no fluxo de caixa separadamente. Eu entendi que você agrupa, por exemplo, ficou recorrente a caneca com os outros utensílios, mas aí vamos supor, a mensalidade da musculação custa R$100, da natação 150 e da dança 70, e aí você separa isso para no final fazer o fechamento das contas. Quanto mais analítico a gente for, é sempre melhor. Isso para efeito de tomada de decisão. Às vezes, para efeito de visualização, é melhor a gente ser sintético. É melhor a gente juntar isso numa receita. Agora, para efeito de tomada de decisão, para saber se eu tô tomando calote da dança, ou da musculação, ou da natação, aí funciona muito bem trabalhar isso de maneira mais aberta. E é isso que desculpa te cortar, Bruno, e é isso que eu já visualizei, porque aí eu vou entender quais são as minhas dificuldades, se eu tô tendo prejuízo com a dança, com
ou tô tendo mais lucro com a musculação, enfim, para poder sim ter uma tomada de decisão de fazer uma ação de marketing, enfim, para atrair mais alunos para tal lugar, e enfim, ou sei lá, eu acho que é isso que eu entendi, a importância do fluxo de caixa para as pessoas entenderem, né? Esse planejamento, essa descrição toda certinha para você entender o que acontece dentro do seu negócio mesmo, né? Vinícius, sabe por que eu fiz a pergunta do plano de contas? Eu falei, porque você talvez não seria um pouco antes, né? Porque eu conheço o meu público, a galera que empreende, e um grande mal do empreendedor é achar que o dinheiro da empresa é dele. E quando ele cria o plano de contas, ele pode colocar lá retirada, prolabore, comissão, ou seja, qualquer outra coisa. E vai ter também esses agrupamentos de utensílios e tal, porque para ele vai colocar ali o que é da empresa. O que é dele tem que ser retirado. Perfeito. Aí ele compra um arroz para casa. Arroz. Arroz. Não, né? Pô, peraí, esse dinheiro é da empresa, não é seu. E eu falo isso, por isso que eu te perguntei, eu acho que a gente deixou bem claro aqui o que é, por que tem que fazer esse agrupamento, pra galera entender que o dinheiro da empresa é da empresa, não é dela. Né? O empreendedor, ele tem que entender quanto que ele vai tirar de prolabore, né? Quanto vai ser retirada dele, e o restante tem que estar discriminado ali, porque eu vejo muito, já vi muito empreendedor, Vinícius, pegar, tem uma fala que fala que é pegar o dinheiro como se fosse um punhado de areia, né? Vai escorrer de água, né? Vai escorrer tudo pelo lado, você não sabe para onde está indo. Então, no plano de contas, talvez ajuda quando eu anotar o fluxo de caixa. Já vi muita gente quebrar achando que a empresa estava ruim, mas na verdade é porque o bolso dele estava grande demais. Não, você tá perfeito nisso, né? Tá perfeito, né? Olhando sob essa ótica, você tá perfeito. Eu tenho, no escritório contábil que a gente tem, a gente já atendeu, a gente atende hoje mais de 600 clientes, mas a gente já atendeu mais de 1.000 e pouco, enfim, uns quebraram, outros saíram, aconteceu bastante coisa aí no meio do caminho. E assim, quase que uma regra isso, tá? Que você tá falando. O cara chegar e falar assim... A mim, eu não coloco R$1 no bolso faz 5 anos. Aí eu fico pensando, tá vivendo do quê? Tá vivendo como? Tá vivendo do quê se ele não põe R$1 no bolso? Aí você vai conhecendo o cara, você vê que o cara não tem outra fonte de renda, ele vive da empresa. E eu fico me perguntando, tá vivendo do quê? Aí a gente vai entrar lá no detalhe. Aí lá tá, eu tenho gasto lá. Carro, mas a empresa não tem carro. Né? É o carro dele que tá pagando a prestação. Ou seja, a empresa tá pagando tudo pra ele de forma aberta. Então aí, pegando o gancho do que o Bruno falou, uma dica é uma linha só, né? A linha é seu salário. Você pode chamar de prolabore, pode chamar de distribuição, você chama do que você quiser, mas é uma única linha. É a linha do dinheiro que tá indo pro seu bolso. A gente tá falando da abertura daquilo que são gastos da empresa. Exato. Somente da empresa. E não tem nada de mal você ter um prolabore. Você trabalha pela sua empresa, você precisa ter um salário. Agora, você precisa ter um salário fixo. Só tem que definir qual é, né? Exatamente. E ele tem que ser compatível com a sua empresa, né? Eu também queria ter um salário 10 vezes maior do que o que eu tenho, mas existe uma linha lá que me impede, que chama receita, depois vem despesa, uma série de linhas aí no meio que impede isso. Então, tá perfeito essa sua análise. O empreendedor, às vezes, também coloca um prolabore aqui, a empresa cresce um pouquinho, já vai ser dando aumento. Né? Ele vai ser dando aumento, pô. Ele vai ser dando aumento. Então, é só por isso mesmo que eu queria falar, porque ele sensacional. É uma única linha. A não ser que, veículo, a não ser que você coloque como vale transporte, porque você gasta com isso ou com aquilo. Agora, você foi pro barzinho no final de semana, isso aí tem que sair da sua única linha. Ele coloca lá nas despesas, happy hour com a galera. Mas ele não tá botando dinheiro no bolso. Não põe R$1 no bolso. Não, peraí. Tem uma máxima aí que o pessoal fala que é empresa rica, dono pobre, né? Não leve ao pé da letra, mas eu acho que quer dizer que a empresa, para ela crescer, ela tem que estar bem organizada, né? E assim, a sustentabilidade de uma empresa, realmente, ela tem que ser sempre maior do que o seu dono, né? Porque se a empresa quem paga o seu salário, necessariamente ela precisa ser maior que você. Quando você quer se tornar maior que ela, aí você precisa ter um conglomerado de empresas, né? Porque essa única empresa, ela não pode te dar mais do que ela consegue te dar. Não tem como. E se a gente começar a tirar, né, e confundir faturamento, daí a importância do fluxo de caixa, confundir faturamento com lucro, é um problema. Né? Eu faturei 10 mil, mas não tenho 10 mil. Né? Eu tenho que pagar meu funcionário, meu aluguel, enfim, uma série de outras coisas. E o que sobrou lá, aí eu tenho que reinvestir parte na empresa, afinal ela vai viver no mês que vem novamente.
e aí sim você vai tirar um pedacinho que é seu. Perfeito. E então, Vinícius, para concluir fluxo de caixa, tem alguma máxima, assim, alguma frase maravilhosa para falar e qual é a conclusão? Ou realmente anota? Para concluir fluxo de caixa, é simples. Ele precisa estar sempre no azul. Ele precisa sempre sobrar. E outra, assim como eu falei em algum momento aqui, o seu fluxo de caixa projetado não é o fluxo de caixa realizado. Se você fizer um fluxo de caixa para zerar, você vai ter problema. Porque imprevistos vão acontecer na linha de receita e imprevistos vão acontecer na linha de despesa. E se você não deixar sobrar caixa, você vai faltar dinheiro em algum momento e aí você vai ter que recorrer a banco, enfim, o que a gente sabe que é bem caro. Então, faça o seu fluxo de caixa, faça a sua projeção para sobrar e nunca para zerar, muito menos para faltar. Perfeito. E aí, com base no fluxo de caixa, você vai fazer um preenchimento de uma DRE, né? Demonstrativo de resultado de exercícios, que é o nosso próximo tópico aqui. Perfeito. Bom, a DRE, né, que todo mundo fala, acho que já é um termo popular, né? Acho que todo mundo entende o que é DRE, mas ela é a demonstração de resultado. Qual que é a diferença da DRE para o fluxo de caixa? Já que eu falei que o fluxo de caixa demonstra tudo aqui, né? A DRE, ela não é baseada, a DRE contábil e não a DRE de caixa, ela não é baseada naquilo que você pagou e recebeu. Ela é baseada naquilo que você tem a receber e naquilo que você tem a pagar. Exemplifico. O que é uma DRE? Vamos supor que neste mês eu tinha 1.000 alunos a R$100. Eu tinha que receber os 100 mil ali. Essa é a minha receita. Só que não necessariamente ela vai acontecer. Porque acontecer depende de eu receber. Só que contabilmente falando, eu tenho essa receita. Essa é a receita da minha empresa. Tem 1.000 pessoas que me devem R$100 e eu vou registrar isso na minha empresa. Então, o que é a DRE? Aquilo ali foi, teoricamente, faturado. Não foi uma entrada, mas foi faturado. A DRE, ela demonstra tudo aquilo que que a gente chama de competência e não caixa. O caixa é caixa. Chegou, recebi, tá lá. A DRE não. É a competência, ou seja, eu tenho um contrato com o Diego onde ele tem que me pagar 1.000 por mês. Eu vou registrar na minha contabilidade R$1.000 por mês. Assim como eu tenho um contrato com o Bruno que eu tenho que pagar R$500 para você por mês. Eu vou registrar na minha contabilidade uma despesa de R$500 por mês. Eu te pagando ou não te pagando. Porque não importa para demonstração de resultado, o que importa é a competência. O fato já aconteceu. O contrato reza que você precisa me pagar todos os meses. O meu contrato reza que eu preciso te pagar todos os meses. Isso é a contábil. Contábil. Eu tinha duas, a contábil e a... A partir do meu fluxo de caixa, eu também consigo construir minha DRE. Falando, a real não existe. Esse termo se popularizou. Se popularizou porque muita gente não tem uma DRE contábil. E aí a gente vai falar um pouquinho do papel do contador lá na frente, tá? Eu vou arrumar uma briga aqui, mas eu vou falar um pouquinho do papel do contador e ensinar um pouco do empreendedor como que ele tem que cobrar esse contador. Mas acabou se popularizando, por falta da DRE contábil, a DRE de caixa. Certo. Que seria a partir do fluxo de caixa. Que nada mais é do que a organização da receita e das despesas para a gente chegar nos resultados que a gente quer. Então, o que é uma DRE contábil? E a de caixa é igual, só que só muda que na de caixa já é realizado e na contábil é o que é a competência, né? É aquilo que já aconteceu, o que a gente chama de fato gerador. Se eu estiver sendo complicado aqui, vocês me explicam, tá? Não vocês tá me chamam. Ou seja, já tenho direito àquela receita, já tenho o dever daquela despesa, preciso registrar. Isso é a DRE contábil, né? Então, a DRE, ela tem como estrutura receita. Da mesma forma que o fluxo de caixa tinha o realizado e o projetado, existe a DRE Perfeito. contábil e a DRE. Perfeito. Com uma única diferença. O fluxo de caixa projetado não existe o fato gerador ainda. Não aconteceu. certo. Ou seja, eu projetei que eu ia ter, com base no que eu tenho 100 alunos aqui, eu projetei lá em fevereiro eu receber X. Um aluno pediu para sair. Já na contabilidade, não. DRE contábil, eu só vou registrar quando o meu direito acontecer de fato.
Ou seja, o cara tá matriculado, ele passou o mês inteiro treinando aqui, ele me deve, caramba. Preciso registrar isso na contabilidade. É isso que é a DRE contábil. E a DRE contábil é um instrumento maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Através da DRE contábil, eu consigo saber, dentro de uma estrutura, a minha receita, o custo, e aí a gente vai falar um pouco do que é custo aqui. O custo é aquilo que eu tenho para prestar o meu serviço ou para vender o meu produto. Consigo saber a minha margem. Já ouviu falar de margem? Margem é complicado. Eu vou falar de margem aqui, já volto para ela. Receita, custo. Margem, despesa, lucro. Simples assim, dentro de uma estrutura de DRE. Aí dentro disso tudo a gente vai analisar cada ponto de uma forma. Receita todo mundo entende, né? Aquele faturamento lá que eu tive lá, eu vou registrar a minha receita. Os 100 alunos que eu tenho, se estão matriculados, passou um mês, eles me devem, vou fazer o registro. O custo é um pouco mais complexo de identificar. Às vezes a gente precisa de ajuda profissional, né? Nem sempre a gente consegue fazer. Mas se a gente pensar numa academia e pensar no que eu preciso ter na academia para prestar um serviço, eu posso determinar que isso é custo. Ou, para ficar mais simples, se eu vendo caneca e eu vendo ela 10 e ela custou 5, ela tem 5 de custo. E aí a gente chega na margem. E a margem parece simples, mas ela é complexa. Por que a margem é complexa? A margem precisa ter todo o custo dentro dela. E aí falando de custo, é muito importante falar também, vem à minha mente logo o custo, que a galera fala, eu vendo essa caneca a 10, pago 5, custa 5 para sair assim, bonitinha, a caneca é 5, eu vendo a 10. Só que tem os outros custos também. Essa é a dificuldade. Exato. Porque eu pago aqui essa sala, eu pego esse computador, essa internet, essa mesa, e aí tem um custo fixo, um custo variável, mas tudo engloba o custo. Então aí acho que é essa dificuldade que você está dizendo. Quantas canecas dessas eu tenho que vender com essa margem de 5 para eu pagar o custo fixo, a partir disso o custo variável? Eu acho que essa é a complexidade. Para exemplificar, né? Por que é difícil chegar na margem? E realmente, todo mundo precisa saber a sua margem, tá? Eu já conversei com inúmeros empreendedores e essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz quando faz um prospect. Qual é a sua margem? E a cara de interrogação é sempre a mesma. Certo. Todo mundo precisa saber qual é a sua margem. Como você sabe qual é a sua margem? Às vezes você precisa de ajuda de um especialista, consulta um especialista, enfim, mas vai descobrir qual é a sua margem. Porque você vende essa caneca a 10, mas depois do 10, você paga o imposto. Certo. Isso é custo, imposto é custo. Esse imposto que você paga. Aí você pagou nela 5. Tá, beleza. Só que para eu entregar ela até a casa do Diego, que eu entrego ela, eu tenho um fretezinho de mais R$1. Tudo que eu faço para vender essa caneca é custo. E aí no final eu vou descobrir que a minha margem, que eu achei que era de 100%, ela na verdade é 35%. E se tiver? E se tiver? E se tiver? Exato, e na verdade, todos esses fatores, tudo que foi colocado é importante na questão da margem, na precificação, porque, e acredito que você vai falar ainda, muitas vezes a empresa está no prejuízo porque ela está vendendo a 10 e ela está gastando 13. É isso. É isso. Posso trazer um exemplo? Claro. Eu vou trazer um exemplo aqui para bater o martelo nisso aqui. Em 2016 eu assumi o salão da minha mãe e minha mãe era empreendedora aqui, todo bravo, que eu falo, baixa a cabeça, trabalha, não vê mais nada, recebeu, paga a conta, mas da mesma forma põe no bolso, enfim, não faz conta de nada. Salão de beleza tem uma sazonalidade, né? Então de terça a quinta ela fazia uma promoção que ela colocava 4 serviços a R$40. Lá naquela época, né? E aí eu passei 3 meses só levantando dados, analisando. Cara, desses 4 serviços que ela fazia a R$40, 3 tinham um custo de 50. Ou seja, eu tinha que tirar R$10 de outras coisas só para cobrir o custo.
E aí você fala, cara, mas vale a pena fazer mesmo isso? Né? Nesse caso, eu tirei e falei, não vale a pena fazer isso. Vamos fazer outra ação, coloco a ação, porque daí já me questionaram, quando eu já contei essa história para alguém, falaram, mas o profissional parado, ele não tá ganhando nada. É melhor ele ganhar 40 do que não ganhar nada. Beleza. Só que eu não simplesmente tirei, eu coloquei uma ação em um outro produto que tinha uma margem, que colocava 40, só que a margem era 20, então dava. Fechava a conta. Aí isso que você trouxe é legal, porque assim, a partir do momento que a gente conhece o nosso custo e determina a nossa margem, a gente vai tomar ação. Aí é onde eu falo, onde o número vai explicar. Aí a gente volta lá atrás. O número vai te explicar o que você tem que fazer. E aí tem várias coisas para fazer. A mais simples é falar, aumenta o preço. Só que ela nem sempre é o que pode ser feito, porque o preço não é você quem determina, é o mercado. O preço é determinado pelo mercado. Esse serviço que você cobrava 40, se todo mundo cobrasse 40, você tinha que continuar cobrando 40. Você só pode buscar eficiência no seu custo. É um problema, Vinícius, que tem muita gente, principalmente no mercado de beleza, que eu tinha subido lá atrás, que tem muita gente que, não vou nem falar a palavra feia aqui, mas se prostitui. Sim. Porque não faz cálculo. Porque vai só pelo mercado. E aí tem serviço, eu cheguei numa conclusão lá, tem serviço que não vale a pena fazer. Ou faz por esse preço. Mas vai arrumar briga, os clientes não vão vir. Mas é melhor, às vezes, esse cliente que faz só isso não vir do que a gente ter esse tipo de problema. E aí você começa a ajustar as contas, cara. E aí as contas começam a fechar melhor, né? Porque você não pode se prostituir só porque o cara da esquina tá fazendo assim também. Perfeito, tá perfeito o que você falou. Assim, o aumento de preço é um subterfúgio. Eu costumo dizer que ele é o último. Primeiro a gente tem que ver a eficiência do custo, né? Será que este custo que eu tô tendo, eu não consigo enxugar nada aqui para diminuir esse custo? Né? Então, no exemplo, será que essa caneca que eu tô levando pelo correio, mandando pelo correio, se eu contratar uma empresa de logística vai sair mais barato? Você precisa ser um pouco inventivo. Mas o primeiro passo é saber qual é a tua margem. Esse é o passo 1, cara. Legal. Porque se você não sabe a sua margem, não tem ação para você fazer nem no preço nem no custo, né? E aí a gente está falando aqui de venda, a gente falou de custo e a gente chegou na margem. Essa margem, ela tem que ser o suficiente para pagar todas as despesas da empresa. Isso é muito importante. Porque vamos supor que eu já descobri que a minha margem dessa caneca é 30%. Fica R$3 para cada caneca. Se fica R$3 para cada caneca, são esses R$3 de cada caneca que vão pagar todas as despesas da empresa. E essas despesas não são custo. Por quê? O aluguel eu vou pagar vendendo ou não vendendo caneca. O custo ele está atrelado ao produto. Agora a despesa não. Ela não está atrelada ao produto. Vendendo ou não vendendo caneca vai cair o aluguel. Às vezes você tem um funcionário... Não o vendedor comissionado, mas um funcionário administrativo que você paga, tem que pagar de qualquer jeito, qualquer outra despesa. Ou seja, aí você vai chegar à conclusão que para tua empresa ser sustentável e se manter, eu tenho que vender 1.000 canecas. Se eu não vender 1.000 canecas, é melhor nem abrir a porta. Certo. É o que sobra da margem de contribuição que paga as despesas fixas do negócio. Exatamente. Aí a gente está falando que a gente tem a venda, o custo, a margem, as despesas e chegamos no lucro. Não, depois, perdão. Tinha pulado aqui, me desculpa. Cancela o que eu falei. Corta ele. Não, eu pensei que tinha pulado. Não tem problema. A gente vai falar disso. Só pensei que eu tinha invertido a hora. Perdão. Pegando um gancho no que você tinha falado, só vou dar mais um exemplo antes. Eu acho que pode ajudar todo mundo aí que vai fazer esse exercício que o Vinícius acabou de falar. No salão, quando eu assumi, aqueles 3 meses que eu fiquei, eu só consegui fazer essas ações porque eu tinha planilhas diferentes. Eu tinha planilha, como era serviço, a gente tinha 40 serviços. E aí eu tinha o serviço ranqueado com a maior margem de todos, a maior margem por hora, a maior margem por serviço, a maior margem. E aí, quando eu ia criar uma ação, eu ia fazendo um origamizinho. Então, eu vou colocar esse serviço aqui que tem uma margem baixa, mas ele tá
Ele é um dos que mais sai, porque ele vai atrair o cliente. Esse eu jogo junto com o que tem uma das maiores margens. E aí eu consigo fazer uma conexão entre esses. Então, fica bom para o cliente, só que no final a gente atrai bastante cliente e ainda tem margem. Agora, se eu coloco os 10 últimos lá do ranking, de menos lucrativo, com a menor margem, e coloco 3 desses junto, caramba, fecha o salão. Mas aí é o que o Vinícius fala, em conhecer o seu negócio, em conhecer aquilo que você está fazendo, porque você achou o ponto de equilíbrio. E você não desprezou, se é que podemos assim, nenhum dos seus serviços. Não, Né? Você pegou desde o mais básico ao mais top, atrelou um ao outro, achou o ponto de equilíbrio e no final você levou o melhor para o teu cliente. Você atrelou, sei lá, uma ação de dois produtos que o cara saiu super feliz, ele pagou talvez aí mais barato do que ele fizesse em outro lugar e você ganhou uma margem elevada porque você soube aproveitar o que você tinha na mão, correto? Correto, tá perfeito. E aí, trazendo o seu exemplo para aquilo que eu já vivenciei, né, trabalhando no varejo há muitos anos, o varejo sempre trabalhou assim, tá? Então, arroz é commodity, ou seja, é igual todo mundo. Nunca se teve uma margem grande em arroz. Só que dentro do mercado, você tem uma série de outros produtos com margem muito mais elevada. Então, eu tenho um preço atrativo no arroz, o mercado A melhor do que o mercado B, muitas vezes até gerando margem negativa, hein? Muitas vezes gerando margem negativa. Com o objetivo de atrair o público, só que eu sou inteligente o suficiente para a montagem do meu mercado de colocar um outro produto onde eu tenho margens muito mais elevadas. Entra no que você falou, né? Dentro do seu salão, você tem diferentes margens e o conjunto dessas margens vai fazer com que você atraia mais público com um determinado produto e no final você vai atingir o seu lucro, que é o que você busca. E aí você comentou sobre o ponto de equilíbrio. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio, a gente está falando exatamente do momento que a minha empresa passa a dar lucro. Ou seja, quanto eu preciso vender, a que margem que eu preciso vender para pagar quais despesas e ainda assim dar lucro. O ponto de equilíbrio é o zero. Daí para cima é lucro. Quando a gente detém esse conhecimento, volta no que eu falei. Eu entendo, Diego, que eu preciso vender 1000 canecas. E antes de eu vender a 1000ª, eu não tive lucro nenhum. E aí a gente vai começar a falar de meta, né? A meta dessa empresa não pode ser vender 800 canecas. Esse cara tem que abrir a porta imaginando vender mais de 1000 canecas no mínimo. Aí a importância do ponto de equilíbrio. Eu conheço o meu ponto de equilíbrio. E é a partir dele que eu vou construir minha meta. Não é abrir a porta e falar, esse mês eu quero vender 1000 canecas. Porque 1000 canecas vezes R$1 dá R$1.000. E esses R$1.000 às vezes não é suficiente para você. Perfeito. Exato. E aí é importante também falar disso para quem empreende no CNPJ de outro. Também, porque às vezes eu já trabalhei também, já fui gerente de varejo também. E às vezes a gente recebe a meta e fala, essa meta, a empresa tá maluca, como? Mas não entende isso. Quando a gente entende, a gente fala, caramba, pô, por que a meta é essa? Claro que às vezes cada empresa tem uma política, mas aquela meta é aquilo normalmente porque precisa ser aquilo. Se não for isso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, no terceiro, infelizmente, tchau. O cara que te passou a meta vai ser mandado embora. Sim, e na sequência você. E na sequência é você, porque existe exatamente isso. E em 2015, quando eu virei gerente na Sunglass Hut, a gente foi lá pro Summit, a minha empresa, entre as 70, era a 10ª mais lucrativa. Tava entre as 10, né? A top 10 lá, de maior margem. E a margem dela era 10%. Caramba. Aí você fala, caraca, uma rede imensa, enorme. Por quê? Porque tem os custos, tem o funcionário e tal. Então, às vezes, o vendedor deixa de vender os seus 10% da margem, isso afeta drasticamente lá na ponta. E logo depois, quando é mandado embora, fala, ei, fui mandado embora, aquela empresa não prestava. Não, tinha meta a ser cumprida, não cumpriu a meta, infelizmente. Sabe o que acontece, né? O que eu tenho visto muito aí com os empreendedores que eu lido no dia a dia, cada vez mais existe um ponto comum no mercado, que as margens estão sendo achatadas. Né? A margem que se praticava ontem no meu ramo, não se pratica hoje. E quando eu começo a olhar para vários empreendedores, a margem que se praticava ontem não se pratica hoje.
Isso é um ponto comum do mercado. Então, se você não tem esse domínio da tua margem, você necessariamente vai ter problema. Porque a partir dessa margem, você vai saber quais são os seus pontos de equilíbrio, você vai definir as suas metas. Senão você vai começar errado. Quando o cara definiu dessa forma, ele já sabia, ele tinha o conhecimento daquilo. E outra coisa, eu faço isso com a minha equipe. Dentro da startup que a gente tem. Você, Diego, precisa atender X clientes. Mas isso não é chutado. Exatamente. Isso não é chutado. Eu tenho várias primeira coisa, né? A gente fez uma aí, eu não sei se eu já tô no momento, eu queria entrar na formação de preço. Ainda é o já. Não, se quiser, claro. Mas a gente pode falar, mas basicamente o que a gente precisa fazer, né? Quando a gente descobre o nosso preço, a nossa margem e define a nossa meta, a gente precisa levar em consideração também outros fatores. Então, assim, como que eu faço no meu negócio, né? O meu preço, ele vem a partir da minha capacidade produtiva. Então, eu sei que o Diego tem a capacidade produtiva de fazer X. Por que eu sei que ele tem capacidade de fazer X? Porque eu tenho um processo que eu conheço, que eu já testei, que existe, que funciona, que ele é capaz de fazer X. Se o Diego fizer X menos 2, ele afetou o meu ponto de equilíbrio. Porque a minha margem vai ser menor, porque eu vou pagar o Diego do mesmo jeito. Perfeito. Então, quando a gente faz junta tudo numa única coisa, a gente passa a entender as metas das empresas, a gente passa a entender o preço das empresas. E aí, do jeito que você falou, né? Quando você empreende em um lugar, antes de falar não para aquela meta, ou ficar bravo, ou se recusar, pergunta, vai entender o porquê daquela meta, qual que é a métrica por trás daquela meta, né? Quer seja um benchmark que o cara fez no mercado, ou com a formação do custo. Eu duvido que algum empreendedor vai se negar a te falar isso, porque é prazeroso pra caramba, ele teve um puta trabalho pra chegar nisso. É legal pra caramba você sentar com ele e falar, me explica essa métrica aqui, por que eu tenho que chegar àquilo? Ele vai ficar feliz e você vai sair de lá mais motivado dessa conversa. Perfeito, e até pegando um gancho que você falou da margem achatada, hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu recebi a resposta de uma cliente que ela não fechou o negócio comigo, né? Eu falei, tá bom, perfeito, legal, me agradeceu pelo atendimento, já era cliente minha há 4 anos, Diego, boa tarde, infelizmente esse ano não renovaremos o seguro e tal. Eu falei, poxa, tudo bem, mas tá bom, fico à disposição, agradeço pelo seu retorno e você pode me dar um feedback do porquê desse não fechamento, né? E coloquei alguns tópicos, né? Se era preço, se era atendimento, enfim, e ela fez elogios ao atendimento e falou isso. Não, encontrei uma seguradora mais barata. E aí eu fiquei pensando, né, cara, porque a gente não gosta de perder cliente, né? Embora hoje eu tenha mudado meu mindset aí de aceitar algumas coisas que você acaba entendendo que é uma coisa natural, você ganha e perde todo dia, você não pode aceitar, que eu acho que isso daí é irrelevante, você não tem que aceitar, mas você tem que entender o que você está perdendo. E eu falei, caracas, eu apresentei 12 seguradoras para ela e ela me fala que arrumou a mesma cobertura, mais barata, e eu, por ela ser minha cliente, por eu conhecer o mercado, justamente porque antes de mandar eu vou até falar um pouco do meu trabalho. Antes de eu mandar um orçamento para ela de renovação, eu sei o quanto ela pagou o ano anterior, eu dou a diferença dela, se aumentou, se abaixou, eu justifico o porquê e eu sei a margem que eu posso trabalhar ou não. E o seguro dela aumentou, como vem aumentando no meu ramo, devido à sinistralidade, aumento de tabela FIP, enfim, aumentou e eu não tinha margem para ganhar mais dela. E ela já era uma cliente minha. Então eu joguei na minha margem mínima. E aí eu fiquei pensando, falei, caraca, nasceram mais algumas seguradoras do mercado aí, eu não tô sabendo, ou questão da margem achatada, né, cara? Hoje é muito difícil, principalmente no meu ramo, que é seguros, cara, a margem é muito apertada. Eu tenho um sistema, né, que você fala de sistema tal, eu jogo as informações do sistema, aparece, esse veículo foi cotado 8 vezes, 12 vezes, você fala, Caramba. caraca, e isso eu tô
contando O aqui, pessoal né? tá fazendo pesquisa de mercado. Exato, e é de se espantar, cara, porque assim, e eu uso essa estratégia com a minha equipe, né? Eu tenho essas conversas de saber a hora de você aumentar a sua margem ou não. Cara, é cada vez mais difícil, porque você abre, cara. Nós já tivemos casos, Bruno, do carro aparecer 27 cotações. O sistema ele avisa. Então, e ninguém sabe, né? Eu tô entregando o ouro agora, né? Então o cara veio, não, você é meu corretor, você é meu fenômeno. Aí eu falo, não, eu sei, você é meu irmão, 8 vezes calculado o carro. E aí eu dou risada, né, cara? Eu acho que aí é a nossa maestria de saber conduzir a situação, mas eu enxergo muito isso dessa margem achatada. Acredito que o que nós estamos fazendo aqui é procurar levar diferenciais, né? Dar todas as ferramentas para esse empreendedor saber e o que você fez com seus sócios de se reinventar, o que a gente tem que fazer, se reinventar todo dia, cara. A gente não pode se acomodar. E o legal, até só para pegar o gancho dessa pesquisa, Brunão, porque eu consigo entender o meu cliente. E eu cheguei nesses últimos 3 meses, claro que a gente já tem, mas em números, que aí eu comecei a entender a importância de um time para cá, de ter números, de ter dados, que, cara, a galera hoje não está preocupada no serviço, ela quer o preço, até acontecer algo, principalmente no meu caso. Porque eu tenho diversos clientes que não fizeram negócio comigo, na hora do problema ligou para quem? Ligou para mim, porque o outro não atendia. E aí eu não posso mais prestar o meu serviço. Eu entendi, porque eu prestava, tá? Isso, e eu tenho que passar isso, que eu acho que é importante, porque eu ficava sem graça e falava assim, pô, o Vinícius, ele vai voltar agora, ele não fechou comigo, mas ele tá me ligando, se eu der prestar o serviço para ele, ele vai voltar. Não, mas o Vinícius tem que entender meu valor, porque se ele não fechou comigo, quem tem que atender é o outro cara. Então, eu acho que, até me estender um pouco, Bruno, eu acho que é importante de tudo, desde da parte da margem e tal, eu acho que também cabe esse depoimento meu pra galera também já se ligar aí no que vem pela frente, né? Eu tenho uma visão, Diego, eu acho que negócio é pra dar dinheiro, é pra dar lucro. Senão é filantropia, né? Sim. Não é outro nome, né? Você tem que fazer outra coisa. Então você tem que saber o seu posicionamento, que eu falei lá atrás de que a galera se prostitui, né? Você não pode... Vem um cara que às vezes vai além do mínimo, não tá tendo lucro, não tá dando diferencial nenhum, e daí quando dá errado o cara vai lá e chama você, porque o que vendeu lá pelo preço mínimo ele entende. Não consegue. Ele não consegue cobrir, ele não consegue te atender. Por quê? Porque ele se prostituiu, ele vendeu para pegar o cliente, e o cliente também, que deixou de ser seu cliente só por causa do preço, na minha visão, ele nunca foi seu cliente. Qualquer outro que aparecer que vai oferecer o preço mais baixo, ele vai mudar, mudou com esse, amanhã vai mudar com o próximo, e vai mudar, e é o jeito dessa pessoa, né? Eu, hoje em dia, até uma conclusão assim, eu não coloco preço em nada de ninguém, tudo que a pessoa fala, eu no máximo falo, infelizmente eu não posso pagar, né? Mas tem que ter agora, pagar o preço, querer colocar o preço nas coisas dos outros, cara, é feio isso, né? Ou às vezes até a pessoa que tá vendendo uma caneca aqui a R$10, você fala, não dá pra fazer por 8, dá pra fazer por 9, é só R$1. Você fala, caramba, você tá tirando toda a margem da pessoa, então é até bom pra quem tá assistindo olhar. Às vezes esse R$1 que você chora é a margem da pessoa, assim como o Vinícius acabou de explicar. Então, se essa pessoa, e detalhe, né? Se essa pessoa não faz conta, ela vai te dar esse R$1 e amanhã ela vai quebrar, por causa desse R$1. Exato. Porque a margem era o que dava o lucro pro negócio dela. E aí é o que a gente fala, né? Porque a gente escuta a valorização do brand, né? E, cara, nada mais é que a valorização do brand eu acredito que é um amadurecimento, né? Da nossa parte como empreendedor, de saber se posicionar, né? De entender o que... Pô, cara, nós estamos falando aqui com o Vinícius que, pô, estudou, ele trabalhava o dia inteiro, ele ia pra faculdade e trabalhou de office boy. Cara, o cara se dedicou uma vida pra estar ali. E até por curiosidade, por que eu tô falando isso? Me veio essa questão na minha cabeça, que eu tenho algumas pessoas que me ligam para prestar consultoria. Só que elas fecharam com outra pessoa.
E aí, me veio que eu acredito que você deve ter vários casos assim, cara, pela questão de contabilidade, sei lá, eu tenho amigos, cara, porra, aí, se acontecer isso com o meu seguro, e se eu fizer isso? Pô, a primeira vez eu falo, a segunda eu falo, a terceira eu falo, irmão, liga pro teu corretor, velho, ué. Não, eu não posso ficar fazendo. Teve uma última que eu até fui um pouco mais ríspido com um amigo. Falei, cara, desculpa, eu acho que você tá confundindo as coisas. Porque você deixou de fechar comigo porque o cara deu, eu lembro até hoje, R$75 mais barato. E eu questionei porque uma informação que o cara passou para ele, ao meu ver, com o meu conhecimento, estava errada. Se o cara usa o carro para uma entrega, para visitar clientes fornecedores, fazendo entrega, ele usa o carro comercialmente, certo? E o outro corretor brigou com ele e falou que era uso particular. Não, uso particular é para ele ir no shopping, para ele passear, então, e não entra nos méritos, e ficou R$75 mais barato, e ele fechou o cara. E aí passou o primeiro mês, ele me ligou e pediu uma informação. Ah, mas é meu amigo, fui e passei, né? Porra, brother, tá aí. Passou mais 15 dias, ele me ligou, pediu outra. Na terceira, eu falei, opa, irmão, peraí, não vou te falar não, cara. Pô, mano, me ajuda aí. Eu falei, cara, por que eu vou te ajudar, cara? Você me ajudou? Você fechou com o cara, cara. E aí o que acontece? Falei, não me leve a mal, não confunda a nossa amizade com o negócio. Cara, isso daqui é meu negócio, eu dependo disso, meu tempo vale dinheiro, certo? E se você fechou com o cara, quem tem que te dar todo o suporte de consultoria é o cara. O ano que vem, se você não estiver satisfeito com ele, você me dá uma nova oportunidade. Se você ficar satisfeito com o meu preço, a gente fecha o negócio e aí sim eu vou voltar à sua consultoria. Então, me estenderam mais uma vez, eu te pergunto, acontece muito isso com vocês, Vinícius? Acontece demais, sempre aconteceu, e assim como você, a gente já deu muita consultoria de graça, e às vezes nem era amigo. Às vezes a consultoria é de graça numa prospecção, né? O cara senta para te contratar, você já entregou tudo para ele nem tem por que mais te contratar, você já entregou tudo naquela prospecção. Nessa ânsia de falar, olha, de demonstrar conhecimento pro cara te contratar, às vezes você faz isso. E assim, o que você falou a palavra maturidade. E realmente, a palavra maturidade que traz pra gente a valorização. Quem se desvaloriza somos nós. O cara não te desvaloriza. Você que te desvalorizou. Fui eu que me desvalorizei ao entregar tudo pro cara sem cobrar R$1. Esse cara que dá do outro lado, ele quer o teu conhecimento, ele tá te valorizando, é você que não soube valorizar. Então, quando a gente fica mais maduro e para de precificar a coisa dos outros, que é muito importante parar de precificar a coisa dos outros, eu tava fazendo uma pesquisa de fotógrafo, você tem fotógrafo para um evento, tem fotógrafo de 5 mil, é fotógrafo de 20 mil, cara. Você vai discutir o quê? Cada um tem o seu valor, não existe preço, existe o que você pode pagar. O preço não existe, é outra coisa. Uma coisa que eu sempre falei, que eu admiro muito, que a gente precisava aprender é com advogado. Eu nunca vi advogado da consultoria de graça. Isso aí. Perguntou para advogado, tá cobrando. Chamou o advogado para reunião, ele vai te cobrar. Então, o advogado é muito bom nisso. Então, mas quem valorizou foi ele. O posicionamento do advogado sempre foi esse. E a gente, eu quanto contador, você corretor, precisa aprender um pouco disso. E eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, como empreendedores aqui. Vocês demoraram para mudar esse mindset? Não é muito. Tô mudando ainda, eu acho. Eu tô na evolução do tô mudando ainda. Legal. Eu tô mudando ainda. Legal, porque... Não é fácil. E sabe por que eu tô falando isso, cara? Porque é simples eu falar aqui, né? Não, eu falei pro cara que não vou dar a consultoria. Cara, é muito difícil você chegar nesse ponto. E se eu estiver mentindo, vocês dois me falem. Cara, é muito difícil, você fica desconcertado, você pensa no... Putz, mas eu vou perder um futuro cliente. Sabe por quê, Diego? Porque a gente é legal pra caramba. E você quer primeiro ser legal. Exato. Você quer primeiro ser legal e não quer que o cara te enxergue como um cara não legal. Exato. Aqui também o profissionalismo, né? Quando a gente se compromete a fazer alguma coisa, você se compromete a fazer aquilo bem feito, fazer direito, né? Então você tem o seu profissionalismo, você vai lá e entrega, né? Você passa toda a sua credibilidade pro possível cliente, que ainda não é cliente, você passa e tal. E aí também, infelizmente, na minha visão, cliente que faz tudo isso, pega a sua consultoria e tchau, aí você depende da índole da pessoa. Sim. E aí, o erro não tá em você. Sim. Você foi o melhor que você podia ser naquela situação. O erro tá na índole que a pessoa tem. E aí, se não fosse nesse momento, ela acharia um outro momento para tirar algum tipo de vantagem.
Infelizmente tem essa lei da vantagem, né? Que muitos falam que o brasileiro tem isso. Não acho que é o brasileiro, são algumas pessoas, a gente não pode generalizar. Infelizmente tem pessoas que agem dessa forma. E tem outras que se sentem super sem graça de falar, não, cara, eu quero te pagar por isso. Não, mas foi só uma informação. Não, pelo amor de Deus, eu quero. Então me indica. Não, mas eu quero, sabe? Por quê? É a índole da pessoa, é a visão que aquela pessoa tem de fazer isso ou não. Eu tô na fase da mudança, respondendo a sua pergunta, Diego. E aí hoje eu pego no pé. No começo, no salão, nos negócios lá com a minha esposa, era a briga pra saber quem ia cobrar. Não, cobra você. Não, cobra você. Não, eu tô ocupado. Ninguém que sabia cobrar, não queria cobrar, tinha vergonha de cobrar. Pelo trabalho que você tá fazendo. Hoje, já coloquei na cabeça aquilo que eu falei atrás. Negócio é pra dar dinheiro, não é filantropia. Sim. Então, se eu preciso levar comida para dentro da minha casa, eu preciso cobrar por isso. E aí um gatilho que eu comecei a usar, falo que minha escola, convênio da minha filha, é por elas. E é engraçado que quando é pelos outros, eu faço. Quando é por mim, eu não faço. Sim. Até porque já era pelos outros que você dava consultoria de graça, que você tinha vergonha de cobrar, já era. Então você transformou isso em algo bom, né? E aí, voltando para o que a gente estava falando, existe margem, Diego, para desconto. A gente não está falando que não tem margem para desconto, mas você tem que saber qual é essa margem de desconto. Então, às vezes, você vai ganhar menos num negócio do que em outro. Agora, o ponto primordial é você saber que você está ganhando menos em um do que em outro. E nunca, ou quase nunca, entregar algo de graça ou pagar por isso. Vamos entregar algo de graça aqui, então. É uma coisa legal de fora disso aqui, mas é interessante para a galera do podcast, acho que pode acrescentar. Que a gente pode trabalhar também com gatilho obrigado. O que é obrigado? Se eu te dou um presente no seu aniversário, você se sente obrigado de no seu aniversário me retribuir, né? Então, às vezes você não vai dar um desconto. Às vezes vale mais a pena você dar um de graça para a pessoa. Você pode usar isso do gatilho, né? E produto de alimentação usa muito disso. Você tem que provar, provou, aí você compra. Mas você compra não só porque você gostou, você compra também pela gratidão que você tem de quando você recebeu uma amostra. Então é um outro assunto, mas funciona. Uma forma que funciona, né? Você tem essa margem. Então você coloca na margem um desconto, coloca na margem a degustação, a amostra, uma consultoria breve, né? Alguma coisa do tipo. Dá de graça. E você já assume que você vai fazer isso, mas obviamente sabendo. Você pode fazer, talvez, Diego, deu a primeira consultoria, né? O Vinícius deu a primeira consultoria. Então e agora como que eu faço? Então a partir de agora eu tenho esse aqui, que a gente segue conforme... Pegando um gancho que você está falando, eu tenho dentro da minha consultoria estratégias de marketing que a gente trabalha com coisas de graça, por exemplo. Então a gente faz uma análise tributária, às vezes de graça. Só que eu faço uma análise tributária de graça, entrego para o cara uma reunião de meia hora, e é uma reunião que tem entrega, tá? Não é enganação, não. Ela tem entrega, só que ele precisa dar sequência naquilo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que o biscoito lá no supermercado fez. Eu dei para ele uma amostra do que eu sou capaz de entregar para ele, só que quando ele enxerga que ele precisa ter continuidade naquilo, ele contrata o meu serviço. Né? Isso funciona. Isso é um investimento que você faz para trazer o cliente. Funciona. O que é diferente da consultoria gratuita daquele cara que comprou do outro e tá te ligando e tá de brother, né? Vai ficar naquela do brother, é bem diferente. Perfeito, mas isso são gatilhos e eu acho que faz parte daquilo que eu falei de amadurecimento, porque você vai conhecendo o seu público, né? Você vai entendendo aquilo que seu público precisa e é engraçado que eu comecei a falar isso para minha equipe. Não, cara, você não pode fazer isso. Não, você tá louco, mas eu preciso vender, cara, mas se eu não vender... Cara, esse cara não vai fechar com você. E como é engraçado não, como é real, porque parece que você vira vidente, né? As coisas começam a acontecer, e eu sei do Bruno, porque o Bruno, a gente conversa muito, eu sei do negócio dele, e você contando sua história, você vai ditando os passos da sua empresa, você cada vez conhecendo ela mais, tendo ela na sua mão, você vai podendo ditar o ritmo dela, né, cara? Você vai conhecendo. Você sabe aquele cara que você pode dar uma margem mais, que nem, por exemplo, eu uso muito assim. Pô, cara, você é meu cliente há 5, 6 anos. Puta, aí você não dá pra fazer seguro, tem esse. Ô, Vinícius, esse daqui eu já consigo 10% de desconto pra você. Pô, já, mano, mas nem te pedi.
Não, irmão, mas você tá comigo há tanto tempo, cara, não tem por que eu ficar me escondendo. Eu tô deixando de ganhar 10% a mais, eu não tô tirando a minha margem, eu tô tirando desconto da seguradora que ela tá me dando como Você acelerou a decisão dele. Você entendeu? Então, porra, eu tô fidelizando o cara ele não vai precisar pedir pra mim, ele sabe que eu tô ali do lado dele, que eu sou fera, porque eu sei que esse cara tá comigo todo lado. Então, eu acho que essas coisas são importantes aí pra quem tá começando, pra quem tá no meio, entender o processo como um todo, que faz grande diferença, tem feito muita diferença pra mim e vejo que pra vocês dois também aqui. Eu vou concluir essa primeira fase, já puxando o gancho para a próxima, que é uma coisa que eu faço, que eu percebi, que fez muita diferença para mim. A gente falou do preço, né? Tem um cara que cobra 5, falou do preço, o cara fotógrafo, o cara cobra 5, outro cobra 20. Com certeza a entrega de um vai ser muito diferente da entrega do outro. Né? A formação de preço normalmente está atrelada ali à qualidade do produto, do serviço, né? E eu percebi comigo, que quanto mais eu me valorizo, mais as pessoas percebem o meu valor, né? E aí, através disso, a gente vai falar sobre planejamento e preço, mas eu vou pedir para vocês uma pausa, para a gente dar uma respirada, tomar uma água, e depois a gente volta com o Vinícius falando para a gente sobre planejamento, formação de preço, planejamento tributário, orçamentário,